Bem-vindo à aula Sala Espera de Ideias, uma aula dedicada só para a gente colocar de molho aquilo que a gente encontra e fica maluco para poder já devorar. E essa aula é extremamente importante porque, sinceramente, é ela que tem me salvo nos últimos dias, semanas e até meses de conseguir focar e criar alguma coisa, porque por muito tempo eu fui a pessoa que ficava, sinceramente, perdida nesse mar de informações. Por muito tempo eu não conseguia lidar com esse mar turbulento que a gente vive hoje, uma tempestade de tempo todo novidades, ideias, coisas novas surgindo. Eu, eu tenho um costume ainda de, às vezes, quando eu estou num modo de pesquisa de algo, abrir um monte de abas, abas infinitas, e meu navegador fica praticamente lotado de coisas. Não sei se é assim com você também, mas basicamente eu fico com muitas coisas abertas e é como se não consumisse só a memória do meu computador. É como se cada uma dessas abas que eu fosse abrindo, elas consumissem um pedaço também da minha cabeça, porque eu basicamente, se a gente for pensar nesse modo de navegar, né, basicamente o que a gente está fazendo aqui, deixando todas essas abas aqui abertas, é porque a gente não quer perder essa informação. É um vídeo que a gente abriu que a gente quer assistir depois, é uma página, algum artigo que a gente quer ler. Basicamente, são coisas que a gente quer processar e encontrar, funilar essas ideias para aquilo que a gente acha especial. Então, assim, a gente quer encontrar aquilo que é mais especial, que faz sentido para nós. Só que quando a gente começa a fazer isso, e não só com abas, isso pode acontecer com livros, pode acontecer com um monte de coisa. Quando a gente começa a ter tudo isso, uma exposição a tanta informação, é normal a gente sentir sobrecarregado e perdido. Mas é importante, então, a gente conseguir definir algumas estratégias para lidar com esse consumo de informação, que é extremamente importante. Se você está aqui, é porque você consome bastante informação, seja para criar algo em termos de conteúdo, seja para criar algo em termos de um projeto, seja para criar ou treinar ou poder se qualificar para alguma vaga, alguma coisa. Mas algum fim tem para esse consumo. Mesmo que seja por um consumo de algo que você gosta de consumir, seja livros das áreas que você tem um profundo interesse e que não necessariamente vão ter um fruto no seu trabalho. Mas é importante entender que quando a gente começa a fazer essas pesquisas, a consumir, é normal que a gente vá entrar nesse momento de divergir. Alan, o que é divergir? O divergir é aquele momento, basicamente, que a gente está indo em várias direções diferentes. E ele é um momento importante no nosso consumo de informação. Por quê? Por que esse direcionar energia para vários lugares diferentes é tão importante no consumo de informação? Porque vai ser no momento que a gente vai começar a ter mais exposição a ideias e coisas diferentes. Então é importante esse momento de divergir, que é o momento que você vai ramificar o seu consumo de conteúdo. Mas em algum momento você precisa convergir, ou seja, em algum momento isso aqui precisa virar isso aqui. Você precisa se aprofundar. O que eu falei um pouquinho também no consumo horizontal e vertical. Só que o que acontece? Você vai precisar ter algumas regras para isso, para conseguir lidar com isso. E eu precisei criar essas regras para mim. E uma delas foi exatamente essa do salve para mais tarde, ou coloque na sala de espera. O que eu quero dizer aqui com sala de espera? Eu quero dizer com um lugar onde você vai armazenar as informações que você não vai consumir de cara. E aqui vai um conselho de amigo para vocês, porque eu sofro bastante com isso. Quando aparece alguma coisa muito interessante para mim, eu simplesmente paro tudo o que eu estou fazendo e vou fazer aquilo. Na maioria das vezes. Então, para mim é muito difícil eu conseguir resistir, às vezes, a uma informação que é maravilhosa para mim. Então, se eu descobrir uma nova ferramenta que é incrível, eu vou parar tudo e vou seguir ela. A sala de espera é algo que eu tenho experienciado e os momentos que eu consigo realmente construir, criar alguma coisa, é porque eu fiz bom uso dela. O que é essa sala de espera de ideias, Alan? É ser um lugar onde você vai colocar as ideias que você encontrar de cara. Ou seja, aqui a gente cria uma nova regra para a gente conseguir se empoderar. Essa regra não é para te limitar, essa regra é para te dar mais empoderamento. Essa regra é:
salve para depois. Não caia na armadilha de começar a simplesmente se perder nesse mundo de informações. Importante você começar, toda vez que você for navegar, entrar nessa mentalidade de caçador. Lembra? Foi a primeira aula aqui do módulo. Mentalidade de caçador. Ou seja, eu vou entrar aqui, vou pesquisar sobre algo, é aquilo. Eu vou abrir o celular, eu vou botar intenção nisso. Eu não vou abrir o celular e simplesmente navegar no Instagram, ver o que mandaram no WhatsApp para mim e responder de forma passiva. O segredo para se tornar um grande criador, e aqui eu não estou falando só de criador de conteúdo, estou falando do criador da sua própria realidade, é conseguir ter consciência, é fazer as coisas sem estar no piloto automático. Porque se a gente ficar só andando no piloto automático, a gente não vai conseguir criar o que a gente quer, a gente não vai consumir as melhores informações. Então aqui, isso que eu estou criando aqui para vocês é para poder realmente estar consciente do consumo. Por isso que isso aqui a gente poderia até chamar de geladeira. Por que, Alan, de geladeira? Porque imagina, você vai no mercado, lá tem um monte de coisas incríveis. Para começar, você não pega tudo que está no mercado, mas você pega bastante coisa. Você traz para sua casa, você não come tudo de uma vez. Você coloca na geladeira e vai comendo aos poucos. Pensa na sala de espera de ideias como se fosse uma geladeira de ideias. Então você está lá, a internet é o supermercado, e você começa a descobrir várias coisas. E daí você simplesmente começa a pegar essas coisas e começa a colocar na sua cesta. Só que o que você faz quando você está navegando? Você deixa essa cesta aberta, que basicamente é a sua aba de navegador, ou seja o que for que você está utilizando, e vai ter um monte de abas abertas, vai ter várias coisas ali. Seu desktop vai estar cheio de print, de pasta, de arquivos que você baixou, sua pasta de downloads, então nem se fala. E o que acontece? Essas caixas abertas que você tem, com um monte de informação, sem processar elas vão se acumulando e você perde aquilo que faz sentido. Eu lembro que uma vez deu um pau no meu computador e eu perdi, eu acho que, se não me engano, queimou o monitor. E por muito tempo eu não conseguia acessar ele nem com cabo HDMI. E quando eu conseguia acessar o HD, na época eu achava que tudo aquilo que eu tinha salvo lá no meu desktop, no downloads, era extremamente importante, por isso, só que era tanta coisa que eu não tinha tempo para poder ir lá e analisar aquilo que importava e o que não importava. Mas quando eu perdi meu computador, eu fiquei sem aqueles arquivos. Eu achei que eu tinha perdido coisas importantes. Só que, sinceramente, eu nem lembrava o que tinha naquele desktop naquela pasta de downloads. Quando eu consegui pegar o HD e olhar o que tinha lá, não tinha nada de verdadeiramente importante. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você vai abrir um monte de coisa, você vai começar a pesquisar aquilo, vai chegar no final do dia, você nem vai saber o que fez direito, vai achar que, Alan, eu só perdi meu tempo, eu não sei, parece que eu fiz tanta coisa, mas eu não produzi nada. Exatamente foi porque você não tinha essa regra bem estabelecida que eu vou te mostrar agora, que é delay de consumo. Como assim há um delay de consumo? Por exemplo, você está consumindo, digamos que você está estudando sobre Obsidian com IA, e daí você descobre uma biblioteca de vários prompts onde você pode pegar eles e colocar aqui. Ao invés de consumir isso de cara, eu quero que você utilize alguma ferramenta para salvar essas informações. E aqui eu já deixei as 5 maiores, talvez, que existem para isso. Aqui eu tenho a MyMind, que é uma ferramenta de clipagem, eu vou mostrar como ela funciona. A gente tem Pocket, Instapaper, Matter e Readwise. Muitas delas, inclusive, você pode utilizar no seu iPad, no seu Kindle, você vai poder fazer highlight das suas coisas e elas podem ser integradas diretamente aqui no Obsidian. O Readwise, ele integra diretamente no Obsidian, então você consegue importar tudo que você fez o highlight, seja em artigo, seja em livro, seja salvar uma página inteira. E por que eu acho que uma ferramenta dessa é fundamental? Porque no momento que a gente começa a colocar essas informações aqui e não consumi-las de cara, muitas vezes a gente vai perceber que nem fazia sentido. Então aqui eu utilizo, por exemplo, principalmente o Obsidian hoje. Eu nem tenho utilizado, eu já utilizei por um bom tempo o Readwise, hoje eu não estou utilizando ele, e já utilizei por um tempo o Pocket, mas isso mais no passado. Hoje eu utilizo de vez em quando o MyMind. Eu vou mostrar aqui porque eu já integrei inclusive ele com o meu Obsidian. Se eu clicar aqui nesse ícone, aqui em cima, ele já vai abrir aqui do meu lado direito. E o que tem aqui no MyMind? Basicamente são sites que eu abri e que eu gostaria de retornar para eles em algum momento para processar eles. Tinha muito mais site aqui. Não eram só esses foram os últimos que eu ainda não processei. Porque eu encaro isso aqui como o meu inbox. Como assim inbox, Alan?
Tem uma coisa que é importante, que eu vou mostrar para vocês ainda nesse módulo, que a gente precisa entender o processamento de notas. Porque a gente só vai conseguir entender esse processamento de notas e utilizar ele se a gente processar elas. Se a gente utilizar elas de uma forma inteligente, se a gente conseguir fazer com que essas notas virem alguma coisa, não simplesmente uma informação jogada. E quando eu digo alguma coisa, é uma coisa útil. E eu vou mostrar para vocês os tipos de notas que existem e os tipos de captura que a gente vai utilizar. Mas basicamente, para você entender, toda vez que eu estou navegando no site, onde eu quero ler ele, só que ele não está diretamente ligado àquela função de caçador, ou seja, eu estou na internet para resolver um problema. Digamos que eu quero achar um plugin aqui para o Obsidian que permita com que eu faça tabelas mais avançadas. E eu achei aqui uma biblioteca de Obsidian onde vai ter todas as informações para eu conseguir fazer com que minha IA fique mais inteligente. Eu não vou consumir isso, eu vou jogar dentro do meu MyMind, ou se eu tiver, deixa eu mostrar para vocês aqui. Outra coisa também que eu faço, eu vou abrir aqui outra aba. Vou abrir aqui, ó, Seu Mentor IA, que é um projeto que eu estou criando. Então, aqui no Seu Mentor IA, tem várias, pode ver que tem várias coisas aqui, ó, vários links, por exemplo, Selenium, Finetuner, DeFi, Longchain, tem várias coisas aqui que eu quero estudar. Então, ao invés de eu colocar Seu Mentor AI é um projeto meu, essa chave aqui ela até está... eu já deletei ela, então não tem nem importância eu mostrar aquela para vocês. Mas aqui, basicamente, o que eu fiz? Eu estava com um monte de aba aberta, e eu pensei, cara, eu preciso processar essas abas. Só que eu não queria jogar no meu MyMind, porque eu sabia que eu ia ter que processar depois. Eu já estava aqui com o Seu Mentor aí aberto, eu já fui jogando aqui. Eu joguei Selenium, só que eu sempre pense que você está criando algo para o seu eu do futuro. Eu já pensei, tá, o que eu vou fazer com isso aqui depois? O que eu vou saber o que é Selenium? Eu tinha descoberto na hora. Então, olha o que eu fiz. Eu vim aqui. Aqui eu perguntei o que é. Me descreva o que é Selenium.dev em uma frase. Aqui eu já pedi para ele me descrever em uma frase o que é o Selenium, para ficar mais fácil de entender o que é isso depois. Ou seja, eu vou entrar aqui e já vou saber que Selenium é uma ferramenta em Python que permite automatizar a interpretação de um programa com um navegador de web. Então, eu já deixei salvo aqui, já deixei uma informação para o aluno do futuro chegar aqui e saber o que fazer com isso. Então, aqui eu já separei aplicações e ferramentas que eu vou estudar para essa tecnologia que eu estou criando, que é o Seu Mentor AI. Então, quando a gente começa a jogar aqui, por exemplo, eu estava com várias abas abertas, eu simplesmente joguei aqui as coisas e anotei. Você começa não só a salvar memória do seu computador, mas salvar memória interna sua. Porque enquanto você está com um monte de abas abertas, é a mesma coisa que no Obsidian. Eu já vi alguns alunos que vão ficar aqui com 30 abas abertas. Eles fazem isso aqui, ó. Vou botar aqui. Ó, vai ter 1 milhão de aba aberta. E também você vai começar a se perder. Então sempre feche as abas, seja do seu navegador, seja porque isso não é uma aba só no seu computador. Toda vez que você tem essas abas abertas, elas também são uma aba mental, porque você fica se lembrando o tempo todo que tem aquilo ali e que você precisa olhar. Então, a ideia aqui com a geladeira, imagina que você tivesse na sua casa, tudo que você compra, todos os seus mantimentos, tudo da geladeira ficasse fora da geladeira, ficasse fora dos armários, em cima da sua mesa. Ia ser uma bagunça. Então, aqui o que a gente quer fazer é colocar as coisas na gaveta. Então, a ideia da sala de espera, que nem eu mostrei para vocês aqui um exemplo de como eu utilizo dentro do Obsidian mesmo, essa listagem onde eu coloco as coisas na geladeira. Tudo isso aqui é geladeira. As coisas estão aqui para quando eu for voltar para esse projeto, eu ter aqui os links certos. Às vezes, na pressa, eu estou no navegador ali, eu simplesmente clico lá e salvo utilizando alguma dessas aqui, que hoje eu estou utilizando o MyMind. O MyMind, ele, na versão gratuita, você pode salvar só 100 vídeos, 100 artigos, 100 sites. Só que para mim, sinceramente, 100 é mais do que suficiente, porque a ideia não é botar tudo aqui. A ideia não é... Até o MyMind ele bota aqui, ó, organize tudo, lembre de tudo, não organize nada. Então, basicamente, joga tudo ali e ele organiza para você, ele vai pegar os sites e vai categorizar e tudo. Só que assim, eu prefiro fazer essa categorização, porque eu sei o que eu quero
como é que eu vou separar, sabe? Que nem o Selenium não tem nada a ver com Fine-Tuner, mas tá tudo na mesma pasta porque tem tudo a ver com o mesmo projeto. Então eu prefiro separar, seja daquela forma, você pode inclusive aqui no Notion, no Obsidian, separar dessa forma visual, que também é através de Canva. Então o Obsidian permite esse Canva, que é bem visual. Então você pode colocar que nem aqui, aqui são todos, eles são sites. Eu indexei o site, eu posso navegar, se eu clicar aqui em registrar, ele vai para lá, vai para outra seção. Então, deixa eu ver se eu clico, voltar, vou clicar aqui no logo. Então eu consigo navegar. Então é possível fazer inclusive isso aqui, Alan. Eu quero, por exemplo, ter aqui os sites que eu utilizo de uma forma que eu possa navegar. Utilizo a tecnologia de Canva, tem a aula específica para isso para vocês. E isso eu não utilizo só para sites. Eu utilizo também, inclusive, dentro do YouTube. Muitas vezes, ao invés de pegar, esse aqui foi um vídeo que eu fiquei muito afim de assistir, mas não fazia sentido. Eu estou aqui criando as aulas, estou aqui escrevendo conteúdos para vocês. Não posso parar. Esse vídeo aqui tem 58 minutos. Parar 58 minutos para ficar escutando uma palestra no MIT sobre Deep Learning. Então, o que eu fiz? Cliquei aqui e salvei para mais tarde. A mesma coisa livros. Tem vários livros que eu quero ler que nesse momento não fazem sentido. Por exemplo, sei que são alguns deles. Você vai ver que até são meio parecidos. Ó. Eu Sou Isso. A gente tem aqui A Luz na Vida. São livros de filosofia asiática ou indiana. Então, assim, não faz sentido para mim agora que eu estou numa pegada de tecnologia, entendendo mais como a mente funciona para poder imitar isso na máquina, imitar isso com o IA. Não faz sentido para mim, nesse momento, me apegar a esses livros aqui. Então, a sala de espera vai ser essa geladeira onde você vai colocar tudo o que você quer consumir, mas não está no seu momento certo. Então, o exercício que eu quero passar aqui para você é o seguinte. Pensa que você é aquele caçador que a gente comentou na primeira aula. Você sai sempre com um objetivo em mente. Então, quando você estiver navegando para pesquisar, para encontrar, para caçar, tudo aquilo que te chamar a atenção, mas não for aquilo que você está executando, salva na geladeira. Gostou? Salva na geladeira, salva nessa sala de espera. Crie essa sala de espera onde você quiser. Pode ser dentro do Obsidian como uma lista, como eu mostrei. Pode ser utilizando algumas dessas aplicações que eu mostrei aqui também. Eu vou deixar o link para todas elas aqui embaixo da aula. Seja adicionando em qualquer lugar diferente, que vai ser esse inbox, vai ser esse lugar de processar. Quando eu faço isso dentro do Obsidian, eu até boto uma tag chamada processar, mas isso eu vou falar na aula de captura de ideias para você entender melhor como funciona esse processo. O que você precisa entender aqui é uma coisa só. Quando você estiver consumindo conteúdos, tenha um objetivo em mente. E tudo que não estiver ligado diretamente àquele objetivo, coloque na geladeira. Beleza? Se você utiliza uma ferramenta diferente dessas aqui da aula, comente aqui nos comentários, deixa eu saber o que você está usando aí. Me diga um pouquinho mais do seu processo de consumo. Você é essa pessoa como eu que costuma abrir muitas abas quando está pesquisando algo? Conta aqui pra gente nos comentários, vamos trocar essa ideia pra gente entender aqui como é que a gente pode melhorar esse aspecto nosso do consumo, beleza? Espero que essa aula tenha sido proveitosa e não esqueça de botar suas ideias na geladeira.